Olá, hoje eu vou falar sobre sons resultantes. O que vem a ser isso? Toda vez que a gente escuta, né, a gente está escutando uma série de sons no ambiente. Tem sons de barulhos externos, sons de vozes, a gente pode estar escutando uma música, pode estar escutando alguém conversando com a gente. O que acontece é que o que chega aos nossos ouvidos é a soma de todas as vibrações geradas pelas diversas fontes que estão no ambiente. Ou seja, todos os movimentos ondulatórios provenientes de cada fonte sonora que compõe o nosso ambiente são somados e o que chega aos nossos ouvidos é a composição de cada um desses movimentos, né? Então, o que chega, obviamente, é um único movimento, que é a soma de todos esses movimentos individuais, a soma de todas as vibrações de cada uma das fontes sonoras que compõem o ambiente onde a gente está. Isso vale tanto para os sons da nossa paisagem sonora, seja ela uma paisagem sonora urbana, com máquinas, motores, ruídos, seja ela uma paisagem sonora natural, onde a gente tem sons do vento, de animais, da chuva, ou quando a gente está escutando uma música, né? Você tem uma série de instrumentos tocando ao mesmo tempo, que chega, né, aos nossos ouvidos é a soma da contribuição de cada um desses instrumentos. Todos eles juntos formam uma onda que reflete a contribuição de cada instrumento individual. Mesmo que a gente esteja escutando um único som, geralmente esse som é composto, né, ou ele pode ser decomposto em vários sons simples. O único som que não pode ser decomposto, o único som que só tem um componente frequencial é o som senoidal. Todos os outros sons possíveis podem ser decompostos em várias frequências, em vários parciais. Parciais é o termo que a gente usa para denominar cada componente, né, que faz parte de um som. Nesse gráfico aqui, a gente tem do lado esquerdo, né, 4 ondas que formam uma série harmônica. Então, nós temos primeiro a fundamental, depois um segundo harmônico que tem uma frequência de 2 vezes a fundamental, um terceiro harmônico que tem uma frequência de 3 vezes a fundamental e um quarto harmônico que tem a frequência de 4 vezes a fundamental. Do lado direito, nós temos a soma dessas frequências. Então, primeiro nós temos a frequência fundamental, depois nós temos a frequência fundamental mais o segundo harmônico, e essa onda em laranja, né, mais escura, mais larga, ela representa a onda resultante. Ela é a soma aritmética, no caso aí do desenho, a soma geométrica das duas ondas azul e verde, né, que compõem o primeiro e segundo harmônico. A mesma coisa que para o terceiro harmônico, então eu tenho essa onda laranja é a soma do primeiro, segundo e terceiro harmônico, e finalmente a onda laranja representando a soma dos 4 primeiros parciais harmônicos de um som. Então, se eu estivesse escutando esse som, né, o movimento que estaria chegando aqui no meu ouvido seria esse movimento laranja, mas ele, na verdade, é a composição desses 4 parciais harmônicos que compõem esse som específico. Aqui a gente tem, né, nesse gráfico, uma animação de como se forma a série harmônica, né? A gente tem aí os 3 harmônicos, a fundamental, o terceiro e o quinto harmônico. Vejam que eles têm velocidades proporcionais, né? O terceiro harmônico roda 3 vezes mais rápido que a fundamental, o quinto harmônico 5 vezes mais rápido que a fundamental. E agora a gente tem uma animação da soma deles, como é que eles se somariam. Na verdade, aqui a gente tem a fundamental, o terceiro, quinto e sétimo harmônicos, né? A gente tem uma espécie de onda quadrada, uma onda quase quadrada ali, né? É o mesmo processo que a gente viu anteriormente, só que aqui a gente está somando a contribuição dos 4 harmônicos, enquanto lá a gente estava superpondo, né?
a composição dos parciais harmônicos. Quando chega esse som complexo, ou um único som formado por vários parciais, ou a soma de vários sons que estão no ambiente, quando esses sons chegam, quando esse movimento sonoro chega na cóclea, a cóclea é colocada em movimento, a membrana basilar vai oscilar e ela vai entrar em ressonância de acordo com a frequência ou com as frequências dos sons que estão entrando no canal auditivo. Ou seja, se eu receber um som que é composto de várias frequências, eu vou ter vários pontos da cóclea entrando em ressonância, um deles para cada frequência que está entrando ali no canal auditivo. Ou seja, nós recebemos um único movimento oscilatório e a cóclea decompõe esse movimento em vários componentes frequenciais. Então, se eu receber um único som que tem uma série harmônica, por exemplo, na cóclea eu vou ter vários pontos entrando em ressonância, cada um deles correspondendo a um componente dessa série harmônica. Se eu tiver o som de vários instrumentos, cada componente desses instrumentos vai excitar a membrana basilar ali na cóclea, né, num determinado ponto. Então eu vou ter uma superposição de curvas, como essas que vocês estão vendo aí. Né? Os sons mais agudos vão estar mais próximos ali do início, do que a gente chama de base, o lado esquerdo, o que a gente chama de janela, perto da onde a gente chama de janela oval, e os sons mais graves se formando ali mais perto do helicotrema ou do ápice da membrana basilar. Ou seja, nós recebemos um único movimento vibratório e a cóclea decompõe esse movimento e manda essa informação de cada uma dessas vibrações para o cérebro. O cérebro remonta essa informação. O cérebro vai tentar perceber o padrão de vibração dessas oscilações, ou seja, se tem um grupo de vibrações que tem um padrão semelhante, um comportamento semelhante ali no tempo, ele vai entender que esses diversos componentes fazem parte de um único som. E daí o cérebro vai te devolver a sensação de que aqueles componentes correspondem a um único som. Se esses componentes têm um comportamento desigual no tempo, tem pequenas flutuações diferentes entre eles, o cérebro entende que são sons diferentes e vai te devolver a sensação de sons diferentes. Ou seja, nós estamos equipados fisiologicamente para decompor os sons, para escutar os parciais que compõem um som, e é o cérebro que vai te dar a informação desses parciais, se eles fazem parte de um único evento sonoro, de um único som, ou se eles fazem parte de sons diferentes e, portanto, o cérebro vai te devolver, né, uma sensação de sons diferentes. Outra questão importante para a gente, né, é o comportamento das oscilações no tempo. Vejam esses dois gráficos. No gráfico de cima, né, a gente tem um comportamento periódico. A gente consegue perceber regularidade nos diversos períodos desse som. Então, eu posso pensar que eu tenho um período daqui até aqui, esse período se repete de maneira idêntica até aqui, se repete de maneira idêntica até aqui e assim por diante. Então, esse é um som periódico. Por mais complexo que ele seja, o nosso sistema auditivo consegue perceber essa regularidade, essa periodicidade. E quando essa informação chega ao cérebro, o cérebro te devolve uma sensação particular, que a gente chama de sensação de altura. Quando eu consigo perceber uma altura específica para um som, eu consigo inclusive cantar uma nota. Isso é o que permite, por exemplo, que várias pessoas juntas cantem uma mesma nota num coro, por exemplo, porque todas elas têm a mesma percepção de altura de um determinado som. Isso só é possível quando o som ele é periódico, ou seja, os ciclos se repetem de maneira idêntica, ou pelo menos de maneira muito similar. Tá bem? Por outro lado, no gráfico abaixo, né, nós temos um som não periódico. Eu não consigo determinar regularidades nesse segundo som. Né? Esse segundo som é um ruído branco, ele é um ruído, ele não tem regularidade, o cérebro não consegue perceber
um processo regular ali e não devolve uma sensação definida de altura. Vamos escutar o som periódico. Dá para perceber uma altura específica, nós seríamos capazes de entoar essa nota. Agora eu vou tocar o ruído. É óbvio que eu consigo dizer se o ruído é mais grave ou mais agudo, mas eu não consigo dizer qual é a nota, qual é a altura que está sendo produzida, porque na verdade tem uma oscilação muito rápida de alturas, o cérebro não consegue se fixar em uma altura específica, não devolve uma sensação específica de altura. Então, altura é a sensação psicofísica que o cérebro produz relativa a um som periódico. Tá bem? Bom, o que acontece quando a gente superpõe sons diferentes? Vamos começar com o caso mais simples. Eu tenho aqui a senoide Y1 e Y2 e o que chega para mim é a resultante das duas. Basicamente, em termos gráficos, né, a soma geométrica dessas duas curvas, Y1 e Y2, vai me dar uma resultante aqui, que é a resultante, né, da soma dessa área Y2 com essa área Y1. E a minha sensação vai ser de que eu estou escutando um único som, porque eles são idênticos, têm a mesma frequência, amplitudes, no caso, ligeiramente diferentes, mas o que chega para mim é uma onda de uma senoide. Eu vou entender, né, que é uma única senoide com uma altura específica e a amplitude, né, a intensidade dessa senoide que eu vou receber é a soma da intensidade das duas ondas Y1 e Y2. Então, no ambiente, o que eu tenho é simplesmente uma soma aritmética dos diversos componentes frequenciais que estão ocorrendo no ambiente e chegando ao meu canal auditivo. Vamos olhar agora esse caso aqui, né? Em que eu tenho exatamente o mesmo processo, só que eu não tenho duas ondas de mesma frequência. Vejam, eu tenho a onda F1 e F2 e elas têm frequências diferentes. F1, vamos acompanhar aqui, ó, no gráfico, F1 é esse movimento aqui, ó. Isso aqui é um ciclo de F1. Então tem aqui o período tau 1, é o período da onda F1. E vamos acompanhar aqui o ciclo de F2. O F2 tem um ciclo um pouco menor. Então o período tau 2 é o período de F2. Então tenho duas ondas senoidais sendo somadas e eu tenho aqui uma onda um pouco mais escura que é a onda resultante. Vejam, essa onda ela já não é uma senoide, ela tem um movimento um pouco diferente do movimento senoidal, porque eu não tenho duas ondas de mesma frequência. Então já tenho a resultante é uma onda que já não é uma senoide. Por quê? Porque a senoide é um som que só tem um componente frequencial. Aí eu já tenho dois componentes frequenciais, então a forma de onda certamente não vai ser uma senoide, vai ser uma outra forma de onda. Dá para notar aqui, olha, se a gente olhar o período, né, um ciclo da onda 1, da onda de frequência 1, ela tem esse período aqui, e um ciclo da onda 2 tem esse período aqui, ó. Visualmente dá para perceber que, eu vou colocar o mouse aqui, olha, mais ou menos nesse ponto, a frequência 2, ela ocupa 2/3 da frequência 1. O período tau 2 ele equivale a 2/3 do período tau 1. Vocês já devem ter ouvido falar que a razão de 3 para 2 é uma razão de quinta. Então, como uma onda é 2/3 da outra, eu sei que a relação intervalar entre elas, o intervalo formado entre esses dois sons, é um intervalo de quinta, independente da frequência que elas tenham. Tá? Se eu tocasse esses sons, esses dois sons, eles soariam um intervalo de quinta, porque eles têm uma razão de 3 para 2. Assim como uma oitava é uma razão de 2 para 1. Né? Tem um som, se eu tiver outro som com duas vezes essa frequência, eu vou ter uma relação de oitava.
uma relação de 2 para 1. Tá? Uma razão de 3 para 2 é uma razão de quinta justa. Né? De 4 para 3, por exemplo, é uma razão de quarta justa. Outra coisa interessante nesse gráfico é que a onda resultante ela também é periódica. Olha que curioso. Se eu acompanhar aqui o movimento da onda resultante, né, ela tem um movimento aqui mais ou menos complexo, né, mais complexo de uma senoide, e depois esse movimento se repete de maneira idêntica. Isso só acontece, né, porque existe essa razão de inteiros. Essas duas ondas aqui, né, na verdade, elas são múltiplos inteiros de uma outra onda cuja frequência, né, é justamente a frequência da onda resultante. Então, eu poderia dizer que F2 está uma quinta acima de F1 e a onda resultante, se fosse o movimento de um som existente, né, ele teria o período de um som que está oitava abaixo da onda F1. Por quê? Porque o som resultante tem um período que é 2 vezes o período de F1. Né? Então eu tenho uma razão de 2 para 1, uma razão de 2 para 1 e uma razão de oitava. Tá? Mas tudo isso para mostrar a questão da onda resultante. Quando eu tenho duas ou mais ondas, dois ou mais sons, eles se somam, o que chega nos nossos ouvidos é a resultante desses sons. Eu vou mostrar agora mais um caso interessante para a gente analisar aqui. Primeiro a gente viu duas ondas iguais, de mesma frequência. Depois nós vimos duas ondas de frequências diferentes, né, um intervalo de quinta. Agora vamos olhar duas ondas ligeiramente diferentes, com frequência quase iguais. O que vai acontecer? Bom, se a gente olhar o gráfico, né, a gente tem as duas ondas aqui, Y1 e Y2, e essa onda mais forte aqui, que é a resultante das duas. O que vai acontecer? Vamos supor que as duas ondas Y1 e Y2 comecem em fase e elas começam a deslocar no tempo. Como elas são ligeiramente diferentes, elas vão se defasando. Então, no início, a onda resultante é mais ou menos a soma, né? Quer dizer, a onda resultante é a soma dessas duas ondas. Então, aqui eu tenho as duas ondas estão numa fase positiva. A onda resultante é quase o dobro, né? Das ondas individuais. Então, eu tenho aqui a onda resultante, é a soma dessas duas ondas Y1 e Y2. À medida que elas vão se defasando, né, o que vai acontecendo? A soma das duas vai diminuindo, até um ponto em que elas estão em fases opostas. Ó. Ah, essa daqui ó, é a Y2, ó, ela está em fase negativa, enquanto a Y1 está em fase positiva. Então, essa porção positiva, ela anula essa porção negativa, a resultante, em algum ponto, vai ser zero. Então, quando elas estão em fase, a resultante é o dobro das ondas individuais. Quando elas estão fora de fase, a resultante tem o valor de zero de amplitude. Então, essa linha tracejada aqui, ela mostra justamente o contorno desse decaimento da amplitude da onda resultante. O que vai acontecer em termos perceptivos? A gente vai ter duas ondas senoidais de frequência quase idênticas, mas um pouquinho diferentes, 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, até 15 Hz mais ou menos. Esse fenômeno é perceptível com uma diferença de até 15 Hz mais ou menos. E o que acontece é que essas duas ondas vão se defasar no tempo e a amplitude da onda resultante vai crescer e diminuir, como mostra essa linha tracejada aí. O que eu vou ouvir é um som que oscila em termos de intensidade. Ele aumenta e diminui de intensidade. Aumenta a nossa sensação de volume, é de que o volume do som aumenta e diminui. E qual frequência que eu vou perceber? Como as duas frequências são muito próximas,
na cóclea elas vão se confundir, eu não vou conseguir discriminar duas frequências muito próximas. E eu vou ter a sensação de uma única frequência, que na verdade é a média aritmética das duas frequências y1 e y2. Então eu vou ter a sensação de que eu estou escutando um único som com uma frequência que é a média de y1 e y2 e cuja amplitude varia no tempo regularmente, periodicamente. Esse tipo de efeito a gente chama de batimento. Batimento, às vezes, a gente escuta quando tem dois sons tocados juntos, ligeiramente desafinados, ou ao contrário, às vezes a gente quer afinar dois instrumentos, né? A gente vê se tem batimento entre eles. Né? Você pode pegar no violão, por exemplo, tocar duas cordas, tocar a mesma nota em duas cordas diferentes e ver se tem uma oscilação de intensidade. Se tiver, é porque elas estão ligeiramente desafinadas. E dá até para saber quanto elas estão desafinadas. Né? A frequência com que essa oscilação ocorre, ou seja, a frequência do batimento, é a diferença entre y1 e y2. Então vamos supor, eu toco uma nota e escuto uma oscilação de mais ou menos 2 vezes por segundo. Significa que os dois sons estão desafinados em mais ou menos 2 Hz. 2 Hz, 2 vezes por segundo. Tá bem? Então, aqui a gente tem um gráfico, né? A primeira onda sonora é uma onda de 60 Hz, a segunda onda é uma onda de 63 Hz e a terceira onda é a soma das duas. Tá? Então, a terceira parece de fato uma onda senoidal, pelo menos visualmente ela é uma onda senoidal, e ela é quase uma onda senoidal, ela tem uma pequena distorção, mas visualmente a gente não consegue perceber, e nem auditivamente, a gente vai perceber isso como um som senoidal. E a amplitude dessa terceira onda, que é a onda resultante, né, essa amplitude ela vai aumentando e diminuindo regularmente na medida que as duas ondas, né, de 60 e 63 Hz entram e saem de fase. Tá? Aqui no canto, né, tenho para a gente lembrar a fórmula da frequência de batimento. Né? Frequência de batimento é o módulo da frequência 1 menos a frequência 2. Né? Então é a diferença entre os 60 e os 63 Hz. No caso, aí, a frequência de batimento, ou a frequência com que a onda aumenta e diminui de amplitude, vai ser de 3 Hz. Nós podemos escutar esse som, como esse som é muito grave, se você estiver, por exemplo, escutando no seu computador, talvez o alto-falante do seu computador não consiga reproduzir uma frequência tão grave de 60 Hz, 63 Hz. Eu pus também um exemplo numa frequência média, né, de um batimento gerado pela soma de 440 Hz com uma outra frequência de 443 Hz. Nos dois casos, o batimento tem 3 Hz, ou seja, a flutuação de intensidade vai ter 3 Hz. Só que isso vai estar em torno de 60 Hz e no outro isso vai estar em torno de 440 Hz. Como eu disse, a percepção de altura, né, é a média das duas. Então, no primeiro caso, a gente vai ouvir uma frequência que teria 61,5 Hz aproximadamente. No segundo caso, a gente vai ter a sensação de que o som que está sendo tocado tem 441 Hz e meio. Tá bem? Então vamos ouvir os dois exemplos. Primeiro, o batimento em torno de 60 e 63 Hz. E agora o batimento com a soma de duas frequências, uma de 440 e outra de 443 Hz. Legal, gente. Por enquanto é isso. A gente vai aprofundar essa questão de somas, né, de sons e de sons resultantes. A gente vai ver em seguida outros fenômenos que acontecem. Até a próxima.